a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Vamos começar esse vídeo então já lendo Efésios capítulo 2, versículo do 8 a 10, que diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja, quantas vezes nós já ouvimos e também já falamos para as pessoas que elas devem perseverar até o fim para serem salvas. Mas aqui nesse texto está mostrando que a obra de salvação, ela é totalmente divina, tá? É uma obra totalmente de Deus, de cima para baixo e não ao contrário, de baixo para cima. Então, se eu persevero até o fim, então eu posso me gloriar, porque eu vou dizer assim, bom, eu estou sendo salvo porque eu perseverei até o fim. Mas aqui está dizendo que é pela graça que nós somos salvos, ou seja, algo grátis. E aqui está dizendo que é por meio da fé. E essa fé nem é de nós, ela vem de Deus. Tá? Ele aqui está dizendo que ela é um dom de Deus, a fé é um presente de Deus. Aí também está dizendo que aqui não vem das obras, como eu já disse, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais é Deus que preparou para que andássemos nelas. Até mesmo aqui está dizendo que as boas obras foi Deus que preparou para que nós andássemos nela. Então, como conciliar essa ideia, tá, prevalecente no mundo cristão, mesmo também a Torre de Vigia ensina isso, que as pessoas, que as testemunhas de Jeová devem perseverar até o fim para serem salvas. Então, como conciliar isso com a salvação que é inteiramente divina? Toda obra salvífica, ela é um produto da parte de Deus, um presente da parte de Deus. Ora, se é um presente, como é que eu vou pagar por um presente? Você já ganhou um presente de alguém e você teve que pagar um pedaço, a metade, tá? Por esse presente? Não, porque o presente é um dom, é grátis. Tá? Então, se eu tenho que perseverar até o fim para eu ser salvo, então eu estou tendo participação na obra salvífica. Eu posso me gloriar. Um dia eu posso chegar lá no céu e dizer assim, bom, Wilson, por que você está sendo salvo? Eu estou sendo salvo porque eu perseverei até o fim. Eu perseverei até o fim, ao eu. Então, se entra o eu, então eu estou pagando o preço. Compreendeu? Mas, Wilson, e por que a Bíblia ela fala lá em Mateus, tá? Capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim é que será salvo? Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sempre falo, presta atenção, eu sempre procuro dar ênfase naquilo que eu quero destacar, chamar atenção, mas veja bem. De todos os meus vídeos que eu já fiz, esse aqui está sendo o 51º vídeo, tá? 51 vídeos. De todos esses vídeos, o que eu vou falar aqui agora é o mais importante, acredito que de todos eles. Qual que é? O que eu quero falar? Se você entender Mateus capítulo 24 de forma coerente, de forma correta, não sei nem qual a palavra usar aqui, mas enfim, se você parar com tudo na sua vida e estudar Mateus capítulo 24 com a detida atenção, procurando entender especialmente as palavras para mundo, fim, tá? Você vai jogar por terra, de uma vez por todas, o medo de um fim de mundo, o medo de uma grande tribulação, o medo de ser pego de surpresa, o medo de não ter conseguido perseverar até o fim para ser salvo. Se você conseguir entender Mateus capítulo 24, a sua vida dá uma guinada tão enorme, tão grande, que você vai dar pulo de alegria. Você vai sentir de fato aquele rio de água-vida borbulhando, saindo de dentro de você. E você vai querer falar para as pessoas como eu estou aqui falando para vocês, com muita força, com muita ênfase, com muita propriedade daquilo que eu estou dizendo. Se você entender Mateus capítulo 24, você não fica mais aguardando nada acontecer de terrível nesse mundo. O anticristo, a grande tribulação, porque não sei o que vai acabar todas as coisas, porque eu posso ser surpreendido.
Não, você nunca mais vai ter esse tipo de preocupação. Você vai viver igual Jesus falou. Olha para as aves. Elas não se preocupam, elas vivem a vida e Deus cuida delas. Você vai viver exatamente como as aves dos céus. Voando livre, leve e solto. Tá? Presta atenção numa ave do céu. Veja se uma ave do céu paga algum pedágio. Vê se ela paga algum preço. Vê se ela faz sacrifício de jejum, promessas e tudo mais, campanhas e tudo mais. As aves do céu não fazem isso e Deus cuida delas. Em todos os aspectos. Tá certo? E o próprio Jesus falou, nós valemos muito mais do que uma ave. Ora, se nós valemos muito mais do que uma ave, e Deus cuida bem dela, elas não pagam preço, elas não frequentam templos e assim por diante, não ficam ali se sacrificando para poder então garantir uma salvação, porque eu tenho que perseverar na boa obra, aí eu tenho que perseverar na igreja, aí eu tenho que perseverar na torre de vigia para ser salvo. Não, aqui disse claramente que toda a salvação é um presente da parte de Deus. Mas para tanto, para você entender que toda a salvação, de cabo a rabo, de começo ao fim, de A a Z, é da parte de Deus, você precisa entender Mateus capítulo 24 na sua íntegra, sem tirar nem pôr. Tá? Então vamos lá, vamos entender Mateus 24. Pelo amor de Deus, para tudo que você está fazendo aqui agora. Olha, eu prefiro que vocês não assistam mais nenhum vídeo meu. Assista só esse, pode jogar os outros 50 no lixo, sem problema nenhum. Que você guarde esse e compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas. Tá? Vamos lá. De novo, eu já li esse texto, mas vou ler novamente quantas vezes precisar. Mateus 24 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, os judeus. Não foram nós, gentios, que se aproximou de Jesus, que se aproximaram dele. Por que eles fizeram isso? Para lhe mostrarem a estrutura do templo. Veja, Senhor, que lindo esse templo, que maravilhoso que Salomão construiu. Uau! Jesus, porém, lhes disse: Vocês não estão vendo essas maravilhas, tudo isso aqui? Em verdade, eu vou dizer agora, eu vos digo, que não ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Senhor, o que é isso que o Senhor está falando? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? Aquilo que Jesus acabou de dizer, que o templo não ficaria ali pedra sobre pedra. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Não é cosmos. Pare o que você está fazendo e leia Mateus 24. Tá? Aqui, palavra mundo. Oikomene, quer dizer casa. Porque a Bíblia falava muitas vezes, escutai-vos, ó casa de Israel, ou seja, o povo de Israel. Que significava uma casa, casa de Davi, o povo de Davi. Desculpa, tá falando um pouco alto, mas tem que Mateus 24, Mateus capítulo 24, tem que entrar na cabeça de vocês. Como entrou na minha. Certo? Então vai entrar com força. A torre de vigia não coloca muitas coisas com força na cabeça de vocês, que fica difícil para sair. Eu vou colocar Mateus 24 com força, mas não é para prender vocês, é para libertar, porque o canal é da liberdade, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, ou seja, o final da queda de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, da casa de Israel? E Jesus, respondendo-lhes, com muito amor e carinho, disse-lhes: Acautelai-vos, tome cuidado, que ninguém vos engane. Aí, o mundo cristão em geral, já ia falando cristandade, igual o Testemunho de Jeová fala, que a torre de vigia faz. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Está falando para os discípulos, para os judeus, não é para nós gentios. Não é para nós ficarmos, ai, que medo de ser enganado. Pelo amor, para nós é aquilo que Paulo falou. Nosso apóstolo é Paulo. Nosso amado Paulo. Se você tiver que adorar alguém, quer adorar alguém? Adora Paulo. Não é errado adorar. A Bíblia diz que não se deve ter ídolo. Mas ao invés de você ficar adorando um templo, tá, idolatrando homens, então adora Paulo. Você não vai se arrepender. Estou usando aqui uma hipérbole, uma força de expressão. Não é para adorar Paulo, mas eu quero te dizer, tenha Paulo em autoestima. Paulo é para nós gentios. Tá? Aqui, Mateus é dos judeus. Entendeu? O que ele está escrevendo aqui é para os judeus, não é para nós.
E Jesus respondendo lhe disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Esquece esse negócio que vai ser para nossa época. Henrique Cristo. Ah, o Henrique Cristo está dizendo que é Jesus. Esquece isso. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Presta atenção nessa palavra, o fim. Fim do quê? De Jerusalém. É isso que Jesus está tratando aqui. Não é para vocês, para nós ficarmos preocupados, vai ter uma guerra do Irã contra não sei o que com os Estados Unidos. Não é para nós. Isso aqui é para os judeus. Beleza? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Isso naquela época, foi para aquela época. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Para quem? Para Jerusalém. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está falando com os discípulos. Sereis, não é para nós. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Nesse tempo, o quê? No tempo do cerco de Jerusalém. Certo? Uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ah, como que os líderes gostam de pegar essa parte aqui. Olha, no fim do mundo, quando estiver perto, as pessoas não vão ter mais amor. Isso não era para nós, entendeu? Não é, e não é para nós. Quando fala que se multiplicar a iniquidade, era para aqueles tempos dos judeus lá. E o amor de muitos lá naquela época iam se esfriar, entendeu? Não traga isso para os nossos dias. Mas, aí agora o ponto aqui, ó. Mas aquele que perseverar até o fim do quê? Fim de Jerusalém, será salvo. Essa perseverança aqui não é para nós. É para perseverar, para se manter firme, para não ficar lá dentro de Jerusalém quando o exército romano chegasse. Era para ficar firme no propósito resoluto de fugir de Jerusalém quando o exército então desse uma trégua, porque aconteceu isso. Eles cercaram Jerusalém, depois eles deram um tempo, saíram fora, depois eles retornaram. Nesse tempo que eles saíram fora, os discípulos deveriam discernir. E todos aqueles que os discípulos já haviam também pregado, por extensão, Jesus ensinou eles ensinaram para outros. Então eles começavam a falar, quando nós virmos Jerusalém cercada, porque o nosso mestre falou, nós devemos fugir. Então uma grande multidão fugiu de Jerusalém. Não tem lá, sai dela, povo meu. Mas e Apocalipse? Olha aqui, uma parte de Apocalipse. Sai dela, povo meu. Sai de onde? De Jerusalém, a grande meretriz. Mas vai ter a grande meretriz em Apocalipse, a Igreja Católica. Não é. A grande meretriz era Jerusalém. Pesquise sobre Jerusalém. Ela era a grande meretriz. Ela se prostituía com os reis da terra. Entendeu? Mateus capítulo 24. Entenda Mateus capítulo 24. Vou bater nessa tecla várias vezes. Mas aquele que perseverar até o fim de Jerusalém, será salvo. Essa era a salvação que eles deveriam perseverar. Tá certo? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Daniel já falava disso, que Jerusalém seria destruída. E quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, ou seja, eles iam entender que era Roma. Beleza? Então, os que estiverem na Judéia, gente, olha o que está falando, na Judéia. Isso não é aonde você vai estar na Judéia, onde eu estou na Judéia. Como é que eu vou trazer Mateus capítulo 24 para nosso tempo atual? Sendo que o mundo ele é dividido em várias nações. Então nós deveríamos todos estar na Judéia para quando então estivesse chegando já o fim do mundo, nós então sair da Judéia. Olha aqui. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa, ou seja, lá em Jerusalém, nas suas casas em Jerusalém. Por quê? Porque a coisa tinha que ser rápido, tinha que fugir rápido. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas aí das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por quê? Porque seriam tempos difíceis para Jerusalém. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque os judeus guardavam o sábado. Outra coisa, nós guardamos o sábado, com exceção dos adventistas do sétimo dia, então nesse caso somente os adventistas seriam salvos. Tá certo? Mas mesmo assim, está dizendo aqui, tinha que orar para que aquele dia não acontecesse no sábado. Então talvez os adventistas estariam em mais lençóis, se fosse o caso aqui. Se Mateus capítulo 24 fosse para a nossa época.
E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Ou seja, seria muito dificultoso fugir de Jerusalém nesses períodos. No sábado, porque eles guardavam o sábado. Imagina eles pegar um montão de coisa e sair de Jerusalém. Os fariseus iam chegar. Ei, vocês estão trabalhando no sábado. Fiquem aqui. Chicote neles. Então ia ser dificultoso para eles fugirem no sábado. Tá certo? Se isso aqui fosse para nós, o mundo inteiro teria que guardar o sábado. Porque haverá então grande aflição, grande tribulação, a grande tribulação predita pelo profeta Daniel, a grande tribulação que a Bíblia fala, que todos nós ficamos com medo, aí vai ter uma grande tribulação. Como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e não tão pouco há de haver. A grande tribulação já foi, já ficou lá no passado, há 2000 anos atrás. Descansa no Senhor, fica na sua paz, viva a vida, goze a vida. Entendeu? Reine em vida com Cristo Jesus. É isso que Deus quer para nós hoje. São bênçãos. O apóstolo Paulo é só bênção para nós. Depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Salvada de onde? Do cerco de Jerusalém, que 1.100.000 judeus morreram. Foram levados para Roma e morreram. Fora os milhares que morreram dentro de Jerusalém, que foi uma grande tribulação que eles cozinharam até os seus filhos para poderem comer. Até a carne do braço eles comiam. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos. Eu não vou continuar lendo. Ah, Wilson, mas você está fugindo de uma. Não. Até aqui, eu creio que ficou claro. Mas se vocês quiserem continuar lendo nas suas casas, pode ler. Tudo o que está falando aqui. Aqui, ó, pois no versículo 28, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, ou seja, está falando de Roma, o símbolo da bandeira de Roma era a águia, tá? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Está lá no livro de Apocalipse. Todo o Apocalipse se cumpre em Jerusalém. Tudo se cumpre em Jerusalém. Eu vou fazer um vídeo depois explicando sobre a questão de Apocalipse. Calma, nós temos muita conversa ainda pela frente. Aí ele enviará os seus anjos, está escrito lá no Apocalipse. Está com clamor de trombeta, as trombetas estão no Apocalipse. Tudo se cumpre em Jerusalém. Todas as coisas se cumprem na queda de Jerusalém. O livro inteiro de Apocalipse se cumpre em Jerusalém, na queda de Jerusalém. Por isso que fala, está feito. Uma coisa que está feita, não tem mais nada para se fazer. Uma coisa que está consumada, não existe mais nada para se fazer. Como é que se já está tudo consumado, já está tudo feito? Tudo já está acabado. Como é que eu posso acrescentar algo em que tudo já está feito? A palavra tudo, ela subentende que nada se falta, que já está completo. Entendeu? Tudo é tudo. É aquela velha história. O apóstolo Paulo disse, nada pode nos separar do amor de Cristo, mas muitos de nós conseguem achar algo onde nada existe. Entendeu? Aqui está dizendo, a Bíblia fala, tudo está feito. Aqui, em alguma parte, falou assim, para que se cumpra todas as Escrituras. Tá? Deve estar aqui no Mateus capítulo 24 também, mas agora eu não tinha separado isso. Mas, eu fiz outro vídeo falando, para que se cumprisse todas as Escrituras. Tudo o que os profetas falaram que ia acontecer em Jerusalém, e aconteceu de fato no 70, que Jerusalém caiu, se cumpriu todas as Escrituras, toda. O que é a palavra toda? Algo que não falta mais nada, é tudo. Mas como eu repetindo, muitos de nós conseguem encontrar algo que está faltando em tudo. Na palavra tudo, muitos de nós encontramos algo faltante. E aí fica o quê? É loucura. Por isso que nós ficamos muitas vezes perplexos, preocupados, ansiosos, tá? Porque a gente não para raciocinar, não para meditar e entender. Ah, tudo, é algo completo. Nada é nada. Não existe nada onde nada existe. Absolutamente nada. Tá certo? Então, para nós sermos salvos hoje, agora esquece, tudo que eu li aqui em Mateus capítulo 24 foi para os judeus. Não é nada para nossos dias hoje. Nada. Até fui redundante, para nossos dias hoje. Tá? Da atualidade. Nada. Entendeu? Então, a nossa salvação ela está garantida em Cristo Jesus. A nossa salvação é um presente de Deus. Por quê? Nós não precisamos perseverar até o fim de alguma coisa que já aconteceu. O fim já aconteceu. E outra coisa, mais uma coisa que eu posso acrescentar aqui. Nós pegamos a palavra fim, mas colocamos um acréscimo, né? Esticamos o fim. Ora, quando uma coisa acaba, que é o final, é o fim mesmo. Imagina um trem.
chegou no final da linha. Não tem mais linha para ele andar, não tem mais trilho para ele andar, chegou no final, no fim. Ali ele vai parar, não tem mais como ir para frente. Mas nós conseguimos, o mundo cristão e o mundo religioso consegue pegar Mateus 24, que já teve o seu fim, e esticar, já esticou 2000 anos e vai esticar mais não sei quantos mil anos à frente. Consegue fazer esse tipo de manobra, esse manobra. Como é que fica uma mente que quando algo chega ao fim, ela ainda consegue achar trilhos para continuar seguindo em frente? É trilho imaginário. Como é que fica uma mente que consegue achar algo onde nada existe? É uma mente extremamente imaginária. Vive no mundo da ilusão, da imaginação. Como é que uma mente consegue achar algo que está faltando onde tudo já existe? Onde tudo já está consumado, onde tudo já está feito. E ainda consegue achar, numa mente criativa, que a manobra que o mundo cristão faz, coloca e faz uma mente achar que está faltando algo que já é o tudo. Entendeu? Veja só, eu vou contar aqui uma ilustração para nós entendermos como que a nossa cabeça fica quando nós entendemos as coisas de forma errada. Tá? Imagine que eu escrevo uma carta para você, beleza? E coloco lá várias informações, muitas informações nessa carta. E eu envio, certo? Para o seu endereço. Mas aí digamos que essa carta, de alguma maneira, ela foi extraviada e caiu na casa vizinha, caiu na outra rua, sei lá, ou mesmo em outro estado, tá? Ou mesmo em outro país, que seja. Aí aquela pessoa pega a carta, ao invés dela ali olhar o endereço para ver se bate certinho com o nome dela, não, ela já vai abrindo, tá? Precipitadamente, e começa a ler a carta então. Ela não vai entender absolutamente nada, porque a carta não foi endereçada para ela. Mas, como ela tem uma mente criativa, ela vai começar então a imaginar, tá? A supor que aquelas coisas que estão escritas ali é para ela. Beleza? E ali então ela começa a viver a sua vida baseado nas informações daquela carta. Mas vamos tentar aqui usar a nossa inteligência, a nossa criatividade e pensar no seguinte, que na carta a pessoa que escreveu para outra diz assim, olha, vai ter aí uma guerra, certo? Não sei o que lá, mas a pessoa lê aquilo e diz, nossa, vai ter uma guerra, meu Deus, essa pessoa está me preparando. Aí a pessoa já vai ficar numa expectativa, num temor, etc, etc e tal. Beleza? Mas a carta não foi para ela. Foi, como eu já disse, extraviada. De alguma maneira a carta foi parar na mão dessa pessoa. Mas essa pessoa não leu o endereço, não viu para quem que estava interessado, não viu quem era o destinatário e assim por diante. O que eu estou querendo dizer é que é justamente o que acontece com nós hoje. Nós pegamos uma carta, tá? Essa é a passagem aqui de Mateus, por exemplo, capítulo 24, que foi endereçada para os judeus, que foi referindo-se à queda de Jerusalém, à sua destruição, e tudo aqueles sinais que Jesus falou referente a ela. E o mundo cristão e outras instituições, seitas, tudo mais, pega essa carta de Mateus, tá? E traz para nós hoje, coloca na nossa cabeça que isso é então para nós, gentios. Veja bem, a carta que nós devemos ler, que é para nós, é as cartas do apóstolo Paulo, para os gentios. Paulo falou, aos gentios, somos nós, das nações. Para os judeus, era Mateus, João, que eles foram separados por Deus para pregarem para os judeus samaritanos. Então veja, quando nós aprendermos e cair a ficha que nós devemos nos apegar ao que Paulo falou em relação à questão de salvação, a questão como é que eu posso dizer, conselhos e tudo mais, as bênçãos de Deus. Que Paulo está recheado de nós somos co-herdeiros com Cristo, nós vamos reinar, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Paulo só tem coisa maravilhosa para nos dizer. Veja, por favor, para nós gentios não há condenação. Não existe juízo. O juízo era para a casa de Israel. Todos os profetas, Daniel, Isaías, Jeremias, etc. e tal, as palavras condenatórias deles, proféticas, era tudo endereçada para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, cumpriu os 70 era comum, acabou, fechou.
e pega-se o que já aconteceu lá para Jerusalém e traz para o mundo todo. E fica nessa eterna espera que vai vir, que vai acontecer, que não sei o que babá. E aí fica nas ansiedades, fica nos temores, fica no isso, mas aquilo outro. Não progride, não prospera, porque fica sustentando o meio religioso, enquanto os pastores estão aí se deliciando, vivendo a vida, curtindo a vida doidada, se deleitando. Aí, por não se entender a carta, vive essa vida de miséria, essa vida de migalhas, tá? Que deveria estar se reinando com Cristo, deveria tomar posse há muitos anos de todas as bênçãos. Pelo contrário, fica tomando posse de remédio controlado, ansiedades, preocupações e tudo mais. O dinheiro que consegue pegar já vai lá para o bolso do pastor para sustentar os templos e tudo mais. Ah, pelo amor de Deus. Beleza? Então veja bem, dá o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Esse vídeo, como eu já falei, é o vídeo especial. Tá? Eu já falei aqui, olha, esse vídeo aqui eu acho que é um dos melhores que eu já fiz em toda a minha vida. Eu já falei isso em outros vídeos. Mas esse aqui, olha, tá? Esse aqui, sim. Esse aqui é o carro-chefe. Beleza? Vamos mais uma vez? Pare tudo que você está fazendo. Imediatamente, pare todos os livros que você está lendo. Pare agora imediatamente de ir na igreja que você está indo. Dá uma pisada no freio assim, puxa o freio de mão também ao mesmo tempo, para dar um cavalo de pau e parar com tudo agora imediatamente. E entenda Mateus capítulo 24. Beleza? Após você entender Mateus capítulo 24, leia as cartas de Paulo, veja as bênçãos que o apóstolo Paulo fala para nós e tome posse dessas bênçãos, entendeu? Infindáveis, que nós temos para agora e para todo sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.